tá? Então, temos assim, ó, a culinária do Brasil, né? A culinária, pessoal, tem a ver com as comidas típicas, né? Que as pessoas comem em um determinado lugar, né? Aquelas comidas que fazem parte de cada região, são chamadas comidas típicas, né? Aí tem aqui, ó, continuando. Tem assim, os hábitos alimentares, né, podem variar de acordo com a época e o lugar. A culinária brasileira é formada pela combinação de tradições alimentares de diferentes povos, né? Entre os povos que mais contribuíram para a formação de nossa cultura estão os indígenas, né? A gente vai estar aqui observando, né? Vai ter os portugueses e os africanos. Então, pessoal, ó, aqui só para mostrar para vocês, tem um pouquinho a ver com o livro que quem fez a atividade de riqueza cultural brasileira pôde perceber que os alimentos que tiveram influência de vários povos, né? Os alimentos do Brasil. Povos indígenas, povos africanos, povos portugueses, né? Teve também outros povos, mas principalmente foram povos indígenas, povos portugueses e povos africanos, que tiveram maior influência para os alimentos típicos que a gente conhece hoje. Aí vocês estão vendo aqui, gente, ó, um hábito, né, muito comum dos brasileiros, que é de comer tapioca. Vamos estar lendo aqui, ó. O hábito de comer tapioca e farinha de mandioca também, né? Aquela farinha que a gente mistura com arroz, com feijão, foi herdado dos indígenas. A mandioca é um dos principais alimentos indígenas presentes na culinária brasileira, assim como o milho e o amendoim. Então, gente, da mandioca se faz esses alimentos aí que são tradicionais do Brasil, que é, como, por exemplo, a tapioca, a farinha, né? A tapioca, página 244. Nós vamos ver aqui, pessoal, também, ó, um outro tipo de alimento, que tem assim, ó, o azeite de oliva, a farinha de trigo, o alho e a cebola foram trazidos ao Brasil pelos portugueses. O feijão com tempero, pães e doces também são exemplos de alimentos introduzidos por eles em nosso país. Então, gente, ó, os portugueses trouxeram o que de tradição para a gente de alimentos, ó? Comer as coisas, a comida com azeite, né? A farinha de trigo que produz pão, produz bolo, né? Colocar alho na comida, cebola, né? Tudo isso são influências dos povos portugueses que trouxeram para o Brasil. Um exemplo que vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O azeite são temperos, tá? E produtos que se usa para fazer a comida. O azeite de dendê, o leite de coco e a pimenta malagueta são exemplos de alimentos introduzidos no Brasil pelos africanos. Herdamos deles também a maneira de preparar alguns alimentos, como mingaus e moquecas. E vocês estão vendo aqui o exemplo do que é feito também de trigo, que é o pão, né? O pão é feito de farinha de trigo. Na página 245, pessoal, vocês podem estar aí mudando, também falando de alguns pratos típicos, tradicionais do Brasil. Esse aqui, que é uma delícia, eu acho que todo mundo gosta, né? Você sabe que prato é esse aí, né, pessoal? Que prato é esse aí? Feijoada. Isso. Aí tem aqui. Observe a seguir alguns exemplos de pratos típicos da culinária brasileira que têm origem nas tradições alimentares indígenas, portuguesas e africanas. Vocês estão vendo aí o prato, como eu falei para vocês responderam aí, que tem aqui a feijoada, né? Tem assim, a feijoada é um dos pratos mais conhecidos do Brasil. Você sabe que a feijoada, só o feijão mesmo, ele é feito com feijão, tradicionalmente aquele feijão preto, e coloca diferentes tipos de carne. E é a carne que dá aquele sabor especial para a feijoada, né? A carne que se coloca para cozinhar dentro do feijão, junto com o feijão. Aqui são os acompanhamentos, né? Aqui vocês podem ver que tem a salada de couve, né? Aqui vocês vão ter os outros acompanhamentos que tem para comer com a feijoada. Outro tipo, gente, esse aqui é muito gostoso, eu amo, o vatapá, né? Então tem assim... Eu também amo, Pro. É uma delícia, né? O vatapá é muito popular na região nordeste do Brasil. Então, gente, o vatapá, ele é de origem nordestina. E principalmente os baianos gostam muito, né? A mistura de uma massa feita com pão, com especiarias, que é a castanha, né? Moída,
é a castanha do caju e também o amendoim torrado, né? Que mistura, aí depois coloca dendê, coloca leite de coco, aí faz aquela mistura na panela, fica uma delícia, né? Coloca temperos também que a pessoa quiser, coloca camarão, né? Aí vai fazer essa mistura aí, que é essa massa que fica deliciosa. Que é um prato típico da região nordeste do Brasil. Ó, pessoal, tem essas atividades que vocês têm aqui na página 246, né? De história vai ficar só essa que vai ficar de casa mesmo, certo? Só que vocês têm que estar observando esse texto aqui que aparece na 246 para responder. Tem assim, leia o texto a seguir, depois responda as questões. Aí vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem a mandioca. Ó, gente, a mandioca, para quem não sabe, ela é parecida com a aipim. Só que a mandioca, ela não pode comer ela cozida, só pode ser feita a tapioca, que faz a massa, né? A farinha de mandioca. Ela cozida não pode, não. Ela parece o aipim. O aipim é a raiz como fosse parente da mandioca, né? Aí tem aqui, o principal produto agrícola indígena, a mandioca, é ainda hoje o alimento fundamental do brasileiro. A técnica do fabrico, ou seja, de como é feita, né? De como se fabrica, da farinha permanece entre parte da população quase a mesma dos indígenas. Então, é algo que faz desde a antiguidade. Tem muitas pessoas que ainda fabricam a farinha da mesma forma que os indígenas produziam antigamente. Aí tem aqui, há 2 métodos tradicionais de fabricar farinha de mandioca. Deixa-se a mandioca descansar por alguns dias na água e só depois ela é amassada ou ralada. Aí vai depois, ou a raiz é ralada logo depois de descascada, né? Então, tem pessoas que gostam de fazer colocando de molho alguns dias para depois fazer, ou tem gente que só pega, só tira, né, do solo, porque você sabe que a mandioca é uma raiz, né? E aí lava, descasca e já começa a produzir. Aí tem aqui, ó. Para durar mais tempo, a farinha de mandioca era preparada pelos indígenas na forma de pães secos e duros, que podiam ser guardados por vários meses em cestos, né? Isso aqui antigamente que os índios faziam, uma espécie como fosse de pão de mandioca, ou sei lá, uma bolacha de mandioca bem dura, né, que se fazia. Aí na letra A, a gente está pedindo assim, ó, para vocês fazerem. Circule no texto qual era o principal produto agrícola indígena. Vocês vão escrever, vocês vão ter circulando que produto é esse, né, da culinária indígena, né, agrícola, que era o principal. Na letra B, você costuma consumir esse produto? Em caso afirmativo, de que maneira, né? Você fala se você costuma comer e como que vai comer, né? A mandioca ou farinha de mandioca, ou mesmo a tapioca, né, que se faz. Na letra C, sublinhe no texto os métodos de fabricar farinha de mandioca. Dentro desse texto lá em cima, gente, vocês vão sublinhar a parte que mostra como é que é feita a farinha de mandioca. Vocês vão procurar para poder sublinhar. Essa aqui é o que está pedindo na letra C, viu? Para sublinhar no texto como é que se fabrica a farinha de mandioca. Na letra D tem assim, ó. O que os indígenas faziam para que a farinha de mandioca durasse mais tempo? Eu acabei de explicar para vocês e lá em cima também está escrito. Aí vocês vão estar procurando no texto. Lembrando, gente, que essas respostas assim de linha inicia a primeira palavra, a primeira letra maiúscula, e quando terminar, ponto final, certo? Então, vai ficar essa atividade aqui, gente, da página 246, para vocês fazerem de história para casa, ok? Eu vou estar me despedindo de vocês, certo?